Graça e paz. Eu sou o seu professor de Hermenêutica 1 e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 sobre as perguntas que nós devemos fazer ao texto. Você verá que as perguntas devem ser feitas corretamente. Existem algumas que são principais e elas não podem jamais ser desprezadas. Então, observe bastante na apostila e na videoaula que nós teremos e você verá o quanto é importante saber estas perguntas, ler o texto, ler no seu contexto, aprendendo realmente o que o texto nos ensina. Quais serão as questões que nós iremos aprender nesse estudo, nessa videoaula? Nós veremos o papel do intérprete bíblico como um investigador, alguém que realmente procura entender o que o texto quer dizer e levanta dados importantes para compreender. Um segundo aspecto nós vamos abordar nessa videoaula é três aspectos ou três exemplos bíblicos que normalmente, textos que normalmente são interpretados de forma equivocada por simplesmente as pessoas não perguntarem ao texto e não lerem no seu contexto. Um terceiro ponto que nós iremos abordar é sobre as perguntas que jamais podem faltar no processo da interpretação. São perguntas essenciais que jamais podem faltar. Sobre esses três pontos é que nós vamos ter a nossa videoaula. Vamos lá. Qual a relação que existe entre o texto bíblico, o entrevistador e o investigador? Eu quero mostrar para você que estas situações aí, o texto bíblico, os elementos, esses três aspectos aí, o entrevistador e o investigador, tem uma relação que a gente pode utilizar para compreender a passagem bíblica. Quando você olha para o texto bíblico como um investigador, você quer levantar dados, informações que vão contribuir para o entendimento do texto. Assim como o investigador que vai utilizar de vários recursos, observar os detalhes do ambiente e assim por diante, você deve fazer assim também com o texto. E assim o entrevistador, como aquele que deve saber fazer as perguntas corretamente para que não venha a cometer erros na sua entrevista. Um bom entrevistador, ele vai saber quais perguntas devem ser feitas ao entrevistado, para que ele possa levantar o máximo de informações possível, a fim de poder compor uma boa matéria. Então, é importante que nós entendamos que o pregador é aquele que investiga, é aquele que pergunta ao texto para corretamente interpretá-lo, a fim de pregar a palavra de Deus. Eu apresento nessa apostila, e agora na videoaula, com base na apostila, três exemplos bíblicos de pessoas que podem utilizar esses textos para interpretar de forma inadequada. O primeiro texto que eu vou usar como exemplo é um texto bastante conhecido, que é Filipenses, capítulo 4, verso 13, quando o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se você lesse esse verso isolado para pregar, qual seria a sua pergunta para ele, com a finalidade de entender o seu ensino? Você pode ver por esta imagem que normalmente as pessoas o interpretam como sendo um texto que fala de prosperidade. Então, tudo aquilo que você desejar ter, basta você pedir, ou alguns chegam a dizer decretar a Deus, para que você tenha ou conquiste aquilo que tanto você deseja. Mas nós podemos fazer algumas perguntas a esse texto. Por exemplo, o que Paulo quer dizer com essa expressão tudo aí no verso 13? Seria tudo mesmo ou quase tudo, ou quase todas as coisas? Paulo estaria dizendo nesse sentido, esse tudo aí é literal, ou ele é apenas tudo aquilo que foi dito antes?
Quando a gente olha para essa expressão, tudo, esse termo é chave para a gente entender a interpretação correta desta passagem. Eu quero apresentar para você, então, com argumentos aqui, que estão todos eles na apostila, e você, então, deve assistir essa videoaula com a apostila e também com a Bíblia aberta em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Então, vamos fazer algumas perguntas ao texto, no contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Primeira coisa que nós podemos perguntar e devemos perguntar é quem escreveu esta carta. Se você olhar o capítulo 1, verso 1, é dito que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta. Então, não há dúvida, Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreveu, na companhia de Timóteo, esta carta, Paulo é o autor dela, portanto, esta pergunta aí, ela facilmente nós podemos encontrar a resposta. Segunda pergunta é, para quem Paulo escreveu essa carta? O verso 1 nos diz que ele escreveu para os santos em Cristo na cidade de Filipos, ou seja, os irmãos que estão naquela igreja em Filipos, inclusive para bispos e diáconos que vivem naquela cidade. Ou seja, Paulo escreveu para os crentes ali na cidade de Filipos, e ele escreveu, e ele dá uma ênfase ainda aos líderes daquela igreja. Uma terceira pergunta é, por que Paulo escreveu essa carta? A resposta também nós encontramos na própria carta. Ele escreveu para expor como ele estava na prisão, visto que a igreja tinha enviado Epafrodito para levar uma ajuda. Está em Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14, capítulo 4, verso 14 a 19. Ele escreve essa carta para tranquilizar a igreja com relação à saúde de Epafrodito, porque Epafrodito foi aquele que designado pela igreja de Filipos para levar a oferta para Paulo na prisão. E Epafrodito provavelmente viajou em torno de 2.000 quilômetros entre a pé, a cavalo e navio e assim por diante, os transportes, né, da época, e também andando a pé. Ele ficou doente nesse trajeto e quase morreu. O apóstolo Paulo demonstrou bastante a sua preocupação. Paulo estava preso, provavelmente em Roma, e ele fala que se Epafrodito tivesse morrido, ele teria tristeza sobre tristeza. Então, ele está escrevendo agora a carta para a igreja de Filipos para tranquilizar a igreja, tanto quanto a relação a ele próprio, de estar preso, e agradecer à igreja pelas ofertas levantadas, pelo carinho e cuidado desta igreja, e também para tranquilizar a igreja em relação a Epafrodito. Isso é descrito aí, os irmãos podem ler a carta toda, você vai ver vários momentos Paulo fazendo isso aí. Então, por que Paulo escreveu esta carta? Para tranquilizar a igreja e mostrar alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Qual é o assunto aí abordado na carta? Qual é o tema principal, vamos colocar assim, que mais Paulo trata nesta carta? Sem dúvida alguma, é a alegria, como a gente pode ver no capítulo 4, no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Essa é uma ênfase dentro da carta. Paulo repete várias e várias vezes a expressão alegria. E esta alegria não é condicionada a circunstâncias externas, porque se assim fosse, não teria nenhum sentido, porque Paulo estava preso, Epafrodito quase morreu, a igreja em Filipos era perseguida, tinha divisão na igreja aí entre Evódia e Sintique, no capítulo 4, verso 2. Então, humanamente falando, não havia nenhuma razão para alegria externamente. Mas a alegria qual Paulo fala é uma alegria que independe das circunstâncias. É a alegria que tem como fonte o Senhor. Uma última pergunta que devemos fazer é quando Paulo escreveu a carta?
O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta. Onde ele estava e quando foi a escrita. Ele diz isso no capítulo 1, verso 13 e 14, e você pode observar, ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Então, ele fala da sua prisão, no capítulo 4, versículo 14, todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. A tribulação dele aqui era o fato dele estar preso. Então, ele cita que ele esteve preso e, enquanto o preso pregava para a guarda pretoriana. Então, vamos lá. Paulo estava preso quando escreveu a carta. Ele escreve esta carta para falar da alegria no Senhor. Ele escreve esta carta para quem? Para os irmãos em Filipos, em específico, ainda com a ênfase na liderança da igreja, para fortalecimento daqueles irmãos. Então, vamos tentar entender, dentro desse contexto geral da carta, o que significa tudo posto naquele que me fortalece. Se você ler os versos anteriores, bem próximos, o verso 10, aí até o verso 12, você vai ver que não tem nada a ver com essa questão de achar que tudo aí é prosperidade. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. O verso 13 é a conclusão dos argumentos que Paulo apresentou anteriormente. Ele afirma a esta igreja que ele ficou muito feliz, não por causa das ofertas que foram levadas, mas no Senhor, por causa que Deus moveu aqueles irmãos a levantarem aquela oferta para o ajudar ali no sustento, na prisão. O apóstolo Paulo, ele está feliz, como ele diz, sobremaneira no Senhor, verso 10. Essa alegria sobremaneira quer dizer que ele não tem palavras para agradecer a Deus pela maneira como o Senhor, através destes irmãos, agiu para cuidar dele. Então, ele vê a providência de Deus. E ele diz, não é por causa da riqueza, da pobreza, ou seja, não é por causa que vocês renovaram o cuidado a meu respeito, porque a igreja não era a primeira vez que ela ofertava para Paulo. Ele diz, eu não estou feliz por causa do recurso financeiro que vocês mandaram. Porque eu aprendi, aí ele vai dizer, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação contente. Ele fala do contentamento. O assunto é o contentamento, é a gratidão aí que Paulo tem ao Senhor, é a alegria dele em relação àquilo que o Senhor tem feito na sua vida, ou seja, a fonte de Paulo, da alegria dele, não era a oferta, a questão financeira. Ele coloca extremos aí. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado como ser honrado, como também passar por abundância de recursos, como também perder recursos. E por que Paulo aprendeu? Aprendeu quer dizer que ele passou por uma escola, né, do Espírito Santo de Deus, através das Escrituras, para aprender. E como que ele aprendeu isso? Interpretando a vida, as circunstâncias, tanto favoráveis como desfavoráveis, com a Escritura, com o Evangelho. E ele diz que tudo isso foi possível não porque ele era um super crente, não porque ele era alguém que não era afetado por nada externamente que o atingia, mas ele diz que tudo isso ele passou e aprendeu o contentamento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí o verso 13 faz todo sentido para nós agora. Esse tudo aí é poder passar pela riqueza, pela pobreza, pela honra, pela humilhação, ou seja, em qualquer situação, seja boa ou ruim, nós aprendemos com o Senhor Jesus a ter contentamento, a nos alegrar, porque quando somos honrados ou temos abundância financeira, nós temos a tendência de nos orgulhar, mas quando nós passamos por humilhações e dificuldades, temos a tendência de reclamar.
Então, seja de uma forma ou de outra, nós podemos passar com alegria no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Observe, então, que o fato é que, se você pegar isoladamente o versículo 13, e sem fazer as perguntas ao contexto, e ler o texto dentro do seu contexto, você não vai interpretar corretamente a passagem, vai ensinar o que o texto não ensina, vai prometer o que Deus não prometeu, como alguns pregadores fazem, falsos pregadores, e as pessoas vão achar que Deus prometeu a elas estas coisas, e vão ficar frustradas e vão culpar Deus por sua causa, porque você ensinou aquilo que a Bíblia não ensina sobre estas promessas. Esse é o primeiro exemplo da nossa aula. O segundo caso que eu quero citar como exemplo é o que está em Mateus 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa passagem, ela tem sido ensinada ao longo do tempo, tanto em igrejas históricas como igrejas pentecostais ou neopentecostais, como sendo um texto que fala sobre a reunião de 2 ou 3 pessoas e a promessa de que Jesus está no meio delas. Você pode estar dizendo, mas pastor, está falando mesmo de 2 ou 3 pessoas reunidas e Cristo no meio delas. Porém, esse texto tem sido usado ao longo do tempo para dizer, por exemplo, quando tem uma reunião de oração, e aqui eu coloquei uma sala bem vazia, né, para mostrar que às vezes tem lá uma reunião de oração, poucas pessoas vão, e aí o dirigente fala, não, meus irmãos, não fiquem desanimados, porque a Bíblia fala, Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e lá eu estou no meio deles. Então, esse texto foi e é muito usado para esse propósito por muitos pregadores e pessoas que não têm a má intenção, como, por exemplo, no caso em que eu citei lá de Filipenses, que os falsos pregadores têm usado para pregar prosperidade falsamente. Aqui não, aqui é uma questão mais de ingenuidade e ignorância, no sentido de não conhecimento de algumas regras básicas de interpretação. Se você olhar aí, eu vou só fazer citar algumas questões aqui rápidas, porque é um texto mais simples para se entender. Quem escreveu o Evangelho foi Mateus, nós sabemos, o Evangelho foi escrito pelo apóstolo Mateus. Para quem que Mateus escreveu esse Evangelho? Conforme o próprio Evangelho nos mostra que ele enfatiza muito o reino dos céus, Davi, Abraão, cita muito o Antigo Testamento e os cumprimentos do Antigo Testamento em todo o Evangelho, o que nos revela que o propósito principal, ou os destinatários deste Evangelho, eram judeus convertidos a Cristo que precisavam saber que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão, filho da promessa, e que veio estabelecer um reino aqui, o reino dos céus. Por que Mateus escreveu esse evangelho? Está dentro um pouco da resposta anterior, que é mostrar que Jesus é o Cristo, o filho de Davi. Isso está, como eu disse lá no começo do evangelho, livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós temos aí a definição de que Jesus é o Cristo, é o Messias, que é filho de Davi, tem um reino, e é filho da promessa, filho de Abraão. Capítulo 1, verso 1. Qual o assunto principal do Evangelho? O assunto principal é o que nós podemos ver no capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A ênfase no Evangelho é a pregação do Evangelho do reino dos céus, a chegada do reino. E aí podem ver que no final do Evangelho, em Mateus 28, termina falando que Jesus disse aos discípulos que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e que eles deveriam fazer discípulos, pregar em todas as nações, ensinando-os a guardar
todos os mandamentos, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, a igreja é o agente do reino, pregar o reino dos céus até que Cristo venha, e ele estará com a grande comissão, com a igreja, na pregação do evangelho do reino até o final. Agora, quando é que Mateus escreveu esse evangelho, né? Nós não vamos encontrar essa resposta em termos de data, nesse caso, no evangelho, assim, na leitura do texto. Aí você precisa buscar informações aí em livros de introdução, bíblias de estudo, elas costumam ter, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra, tem as introduções básicas antes de cada livro, cada carta, e a discussão vai ter sempre discussões em torno de qual data foi, né, escrita aquele texto ou livro. No caso aqui, provavelmente Mateus foi escrito no ano 50 a 55 depois de Cristo. Você vai ver isso na apostila. Agora, vamos tentar entender, tendo isso em mente, que o assunto principal do Evangelho é o reino dos céus, é apresentar Jesus como Cristo, o Filho da promessa. E quais são... Então, esse texto que nós vimos aqui, de Mateus 18, verso 20, ele não pode estar contrário ao ensino principal do Evangelho. Não pode ensinar algo contrário ao que Mateus propôs escrever. E ele propôs mostrar não só o reino dos céus, mas o cidadão desse reino. É por isso que tem o Sermão do Monte, do capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7. Mas eu concordo com você, se você estiver pensando isso, que esse texto aqui, basta você ler do verso 15 ao verso 20. Ficaria bem claro, e fica mesmo. Agora, se você entender esse texto, lendo simplesmente a passagem, e depois aplicar dentro do ensino do Evangelho, vai ficar ainda mais profundo. Mas vamos lá. O verso 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, largue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, verso 15. Verso 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Grave isso, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pela simples leitura, você vê que o assunto aqui é resolver um problema com o irmão. E aí ele vai falar, se o teu irmão pecou contra você, vai ter com ele, vai repreendê-lo biblicamente. Se ele não te ouvir, ou seja, ele não aceitar a repreensão bíblica, vamos dizer, você leva uma ou duas testemunhas. Testemunhas, não é para acusar, não, é só para testemunhar a conversa. E você faz a mesma coisa. Repreende com a palavra. A pessoa não aceita, não ouve a palavra de Deus. Aí você vai e faz o quê? Você vai e diz à igreja. Lógico, dizer à igreja não é reunir a igreja toda e dizer para a igreja. Mas aí você diz à liderança da igreja, que representa a igreja. No caso, o sistema presbiteriano seria o conselho, né? O pastor e os presbíteros. E o conselho, vou usar o exemplo presbiteriano, né? Poderia ser o batista, com a sua diretoria, ou outro sistema de governo. A questão é, vou usar apenas para exemplificar o sistema presbiteriano, e aí o conselho vai lá, e com você, e você repreende, mais uma vez, e o conselho testemunha, e aquela pessoa, ela não reconhece, ela não aceita, ela não se submete à autoridade da Escritura. E aí, então, o que Jesus disse que tem que fazer agora? Considera-o como ímpio, uma pessoa ímpia, uma pessoa
que demonstra que não é verdadeiramente cristã. E é isso que Jesus fala, que o que ligar na terra, desliga o que liga na terra, liga no céu, desliga na terra, desliga no céu. Ele quer dizer o seguinte: se você agiu corretamente, como nos passos que ele colocou aqui, biblicamente, foi sozinho, foi com uma ou duas testemunhas, foi com o conselho da igreja, com a igreja representada, e não se arrependeu, você tenha certeza com isso que foi fiel à Escritura e que Jesus esteve em todo o processo presente espiritualmente nisso. Então, é como se o próprio Cristo, através da liderança da igreja representativa aqui, estivesse disciplinando esta pessoa que se demonstrou ímpia na sua postura em relação ao Evangelho. Ou seja, ela não reconhece, ela não submete à autoridade da Escritura. E é por isso que o verso 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja, então, que a questão de 2 ou 3 aqui reunidos, ele não fala de um com você, mas 2 ou 3 reunidos, pressupondo aqui a igreja representada, as testemunhas que ele falou antes. Trata-se o assunto aqui de disciplina. Não tem nada a ver com reunião de oração. Não tem nada a ver com reunião que vão poucas pessoas. Aqui é uma reunião para disciplina. E aí, quando isso é feito conforme o próprio Cristo ordenou, é ele quem está fazendo através da igreja. Então, é bastante sério. Agora, se você olhar esse ensino do texto à luz do contexto aqui, você vai ver no capítulo 18, verso 1 ao verso 5, Jesus fala sobre o maior no reino dos céus. Ele fala no verso 10 ao 14 da ovelha perdida. E aí ele vai falar desse irmão, como deve tratar o irmão culpado. O que isso tem a ver? Tem a ver com o caráter do reino. Você deve fazer essas coisas não por sua causa ou por causa do irmão que te ofendeu, mas por causa de Cristo, por causa do seu reino, por causa que o rei ordenou. Quando essa pessoa rejeita a exortação bíblica, ela está rejeitando, não é você, rejeitando o próprio Cristo e a sua palavra, rejeitando o reino. Então é algo muito sério e que realmente traz muitas implicações. Mas a minha intenção aqui foi mostrar a você que esse texto ele nos mostra, esses mandamentos do reino devem governar as nossas ações e relações, e por isso nós temos que perdoar quem nos ofende mediante o arrependimento desta pessoa, assim como o Senhor fez conosco por meio de Cristo. Quando executamos, é importante dizer isso, a vontade do Senhor revelada nas Escrituras, o livro do reino, a Escritura é o livro do reino, a presença de Cristo é certa no processo de resolver o problema, seja para reconciliação ou para separação definitiva, dependendo da resposta do ofensor às exortações bíblicas. Então, pode ser para reconciliação ou pode ser para uma separação definitiva. As testemunhas e a igreja são parte desse processo, desse reino, e conforme o caráter do reino e disciplina deve ser aplicada ao ofensor que se mostra ímpio. Esse é o segundo exemplo nosso, na nossa videoaula. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, façam suas perguntas e também olhem a apostila. Nós vamos ao terceiro exemplo, Isaías 41, verso 6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Os dois últimos exemplos, eu procurei mostrar as perguntas feitas ao livro, a carta aos Filipenses e ao Evangelho de Mateus, respondendo lá aquelas perguntas, quem escreveu, para quem escreveu, o tema e assim por diante. Nesse último exemplo, eu não vou fazer essas perguntas, porque é apenas para exemplificar, nesse caso, o quanto que uma leitura superficial, sem uma preocupação realmente de buscar o ensino do texto, pode levar a falar heresia.
nós podemos e devemos fazer algumas perguntas básicas no sentido assim, quem que está dizendo isso no texto aí? Quem é que disse um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte? Seriam pessoas crentes que estavam falando umas com as outras? É o propósito do texto encorajar o crente a participar com o outro, animar o outro e assim por diante? Se vocês olharem aí, no próprio texto, vai nos mostrar o seguinte: assim o artífice anima os ourives. O verso seguinte fala: assim o artífice anima ao ourives, e ao que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, o verso seguinte já nos mostra que a fala aí é de um idólatra para o outro, de alguém que faz imagem falando para o outro se animar para fabricar imagens. Ou seja, não se trata de servos de Deus falando um para o outro, se animar, e como, por exemplo, a gente pode ver lá em Josué, capítulo 1, quando o Senhor diz para Josué ser forte e muito corajoso em obedecer à lei do Senhor. Aqui não, aqui é um idólatra falando para o outro, e o verso seguinte nos mostra isso. Então, se o texto está nos mostrando que não é a fala de um fiel, um servo fiel para outro, mas é a fala de um idólatra para o outro, como que nós podemos pegar esse texto e fazer dele um lema, um estímulo ou uma pregação para a igreja? Aqui não, aqui é uma condenação para os idólatras. No verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui sim nós temos, de fato, a fala de Deus dizendo para o povo não temer e confiar que ele é com eles. Mas no texto do 41, verso 6, é um texto que jamais pode ser usado para dizer que um animou o outro e ser forte. Isso seria uma heresia, distorcendo completamente o texto. Mas observe que, se você olhar o texto de forma isolada, você vai realmente pregar o que você quiser. Esse texto aí que eu citei para os irmãos, Isaías, uma vez, para minha triste surpresa, eu vi ele em uma placa de inauguração de um seminário de uma determinada igreja em Goiânia. Isso é realmente muito triste, ainda mais se tratando de um seminário onde vai se ensinar as pessoas a pregar a palavra. Não era um seminário reformado, é bom dizer, mas mesmo assim, só por ser um seminário, é triste ver que as pessoas, os professores, não tiveram nem o cuidado de olhar o contexto desta passagem e usá-la como uma frase de efeito, né, como uma autoajuda. Muitas igrejas e seus departamentos utilizam esse texto para animar seus membros a se envolverem mais com os trabalhos e um animar o outro. Já o texto de Filipenses é geralmente usado apenas pelas igrejas que abraçam a teologia da prosperidade. O de Mateus 18, para justificar a quantidade pequena de pessoas em uma reunião de oração, para não ficarmos desanimados quando tiver 2 ou 3 reunidos. Portanto, meus irmãos, o que eu quis mostrar com esses 3 exemplos, de forma bem simples e prática, é que, no mínimo, você tem que ler os versos anteriores e posteriores, entender o que o autor está dizendo. Você precisa fazer perguntas ao texto. Você não pode fazer uma interpretação fundamentada apenas em um texto isolado do seu contexto. É por isso que muitas heresias têm sido pregadas, distorções têm sido feitas, porque as perguntas certas não têm sido feitas, há uma preguiça intelectual de se estudar a passagem. Então, eu gostaria que você observasse sempre isso. Leia o texto várias vezes. Leia o contexto, procure saber quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. São perguntas fundamentais que você deve fazer à passagem. O
que nós aprendemos de tudo isso que nós vimos até aqui? Nós aprendemos o quanto é importante levar a sério cada vez mais e aprimorar na interpretação das Escrituras. Nós não podemos, conscientemente, por falta de esforço e preguiça, pregar coisas que a Bíblia não prega, prometer coisas que Deus não promete. É preciso que a gente leia o texto, estude o texto, leia várias vezes, leia, entenda a questão introdutória, contextual da passagem. Como eu disse, você tem recursos hoje disponíveis na internet, em muitos sites reformados, com introduções aos livros da Bíblia. Se você tiver condições de ter a Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz um resumo interessante das introduções, o básico você encontra lá. Então, hoje, não é difícil de conseguir material suficiente para poder levantar as respostas a essas perguntas ou informações como investigador, como entrevistador, como eu disse antes. Então, as perguntas que não podem jamais faltar aí a nossa interpretação é: quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu e qual é o gênero literário da passagem. Então, essas são algumas perguntas básicas que você precisa fazer. Na apostila, eu explico cada uma destas perguntas e usando exemplos na própria Escritura, onde você pode interpretar o texto perguntando quem Deus usou para escrever aquela passagem, para quem que o autor escreveu, quando que ele escreveu, em que ocasião ele escreveu aquela passagem, em que ocasião ele escreveu aquela passagem, qual é o gênero literário dela, ou seja, é uma passagem narrativa, é uma passagem profética, é uma parábola, é uma carta, é evangelho, é mandamento, é lei. Então, isso tudo você precisa descobrir na passagem, é um gênero literário. Para cada um desses gêneros, há uma maneira de se interpretar. Há textos em que você vai encontrar facilmente o autor, e eu cito o Salmo 51, diz ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então já fala de quem que é, ou no caso de Isaías também, Isaías 1, visão de Isaías, filho de Amós, então já mostra quem é o autor. O caso de Isaías é o mais clássico disso, eu vou só citar esse exemplo, Isaías 1, verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá em Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Quem é que escreveu? Isaías, filho de Amós. Para quem que ele escreveu? Para Judá e Jerusalém. Quando ele escreveu? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. No livro de Reis e Crônicas, você vai ter o contexto do reino desses reis aqui de Judá. Qual é o gênero literário da passagem? Visão de Isaías. O livro é uma visão de Isaías, é um livro profético. Então, isso você encontra facilmente. Não é sempre que você vai encontrar assim. Apenas dei esse exemplo para você compreender. E assim por diante. Você leia a apostila e terão outros exemplos aí para você, com argumentações, para que você possa entender a necessidade de fazer essas perguntas básicas aí. Não há como interpretar a Bíblia sem responder essas perguntas, volto a dizer, básicas. Essas são as primárias. E outras perguntas decorrem destas. Que Deus assim nos abençoe. Espero que tenha servido aí para o seu entendimento. Exercite isso, faça isso sempre que for interpretar um texto da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.